Eu já sou um juiz quase expulso da magistratura. Daqui 2 anos eu faço 70 anos, aí eu serei expulso. Mas eu ainda acho que a magistratura é o último baluarte da democracia. A magistratura ainda é confiável e a grande maioria dos juízes não tem o menor resquício de corrupção. Eu vou me permitir dizer a respeito só de um caso que eu participei. Eu fui um dos juízes responsável pelo julgamento daquele avião que caiu em Goiânia e que matou 159 pessoas. Ganhar a honra, você só ganha uma vez. Quando você perde, você não recupera nunca mais. E esse foi o grande conselho que eu tive do meu pai. Nosso convidado no cartão de visita de hoje é o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Luiz Roberto Sábato. Presidente da 17ª Câmara de Direito Privado e membro fundador da Escola de Direito Comunitário do Mercosul, com sede em Montevidéu, Sábato foi diretor da Academia Paulista de Magistrados, diretor da AMB e, no início da carreira, aprendeu diversos detalhes da profissão, atuando como menor auxiliar no Tribunal de Justiça. Em um ambiente marcado pela erudição, termos técnicos bem fundamentados e um medo permanente em falar sobre a família, queremos saber do desembargador por que o judiciário brasileiro, em alguns momentos, é visto como algo tão distante da população. Doutor Luiz Roberto Sábato, bem-vindo ao cartão de visita. E eu quero saber por que o universo jurídico parece tão distante para a maior parte do povo brasileiro. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade, a distinção e principalmente a honra de estar aqui no seu programa, cartão de visita. E respondendo à sua pergunta, isso para nós é algo que faz parte da técnica, da arte de julgar. O judiciário não deve estar distante, mas ele deve se manter equidistante dos interesses litigiosos e, por isso, o juiz hoje, para que exerça a judicatura, para que ele vista a toga, que é aquilo que o diferencia no momento de julgar, ele está se escondendo do seu semelhante que ele vai julgar, é preciso que ele tenha alguma distância. Isso é muito importante, faz parte da técnica jurídica. O juiz ele deve conservar esse tipo de comportamento para que ele não seja atraído pela expressão. O juiz, como qualquer ser humano, ele se emociona. Claro. E diante de um caso difícil, como são todos os casos humanos para que entre em julgamento, ele pode se trair às vezes. Então essa postura é importante. Ele tem que... Nós brincamos no judiciário, nós temos que fazer cara de paisagem. Sim. Como se não tivesse sentindo nenhuma emoção e no final, então, a gente descarrega a nossa emoção na decisão, na sentença. Mas antes ele tem que se conservar assim. Isso então vai talhando o juiz, de modo que ele é considerado uma pessoa distante, mas não é, ele é humano como qualquer um de nós, não é? Bom, você tem formação em Direito Comunitário pela Escola Nacional da Magistratura Francesa e, em linhas gerais, quais as diferenças entre o direito comunitário e o direito internacional, doutor? Dá para explicar um pouquinho para a gente? O direito internacional é aquele direito que rege as relações entre países. E o direito comunitário, ele também rege relações entre países, mas ele faz parte de um conjunto de regras estabelecidas para reger as relações entre comunidades. Comunidade europeia significa a França é um ente da comunidade, a Alemanha é um ente da comunidade. Entre esses países existe um tratado que se chama Tratado de Maastricht, completado por outros, como o Tratado de Lisboa atualmente, esses tratados trazem regras que devem ser observadas por cada um desses países. Eles abdicam em parte da soberania para poder ter uma convivência comum, daí a União Europeia. O Mercosul pode ser tratado também dessa forma? O Mercosul gostaria de ser um país, gostaria de ser um bloco regional macroeconômico onde houvesse
o direito comunitário, mas não existe isso aqui entre nós. É só uma pretensão. É uma pretensão na tendência, na pegada mundial de formar blocos macroeconômicos regionais, que hoje tem 17 pelo mundo. Nós estamos aqui marcando passo, porque nós devíamos estar já com um mercado consolidado para poder competir com os outros 17 blocos. E aqui, por uma questão de, talvez, falta de vontade política, ou talvez pouca compreensão, nós competimos entre nós mesmos. Quer dizer, a Argentina compete com o Brasil porque diz que o Brasil exporta mais carro do que a Argentina exporta a geladeira para cá. Ou vice-versa e tudo. E Quer agora, dizer, fica uma briguinha à toa. Nós não formamos um bloco macro-regional hoje, econômico macro-regional, porque não temos ou uma vontade política ou por falta mesmo de compreensão do que vem a ser isso. Mas como surgiu esse seu interesse pelo tema, doutor? Surgiu quando, em 1991, nós começamos a fazer aproximação com a Escola Francesa da Magistratura, a Escola Nacional da Magistratura, e fizemos então um convênio com a França, assinamos um convênio internacional entre a magistratura francesa e a magistratura paulista, e começamos a nos frequentar, juízes franceses com juízes brasileiros, através de um método muito conhecido, como se fôssemos estudantes. Às vezes, havia juízes que vinham da França para o Brasil e ficavam hospedados na casa de outros juízes. E a mesma coisa do Brasil para a França. E nisso, então, surgiu esse interesse de vários juízes pela cultura francesa e pela cultura europeia do direito. E dentro da cultura europeia, eu me interessei mais pelo segmento do direito comunitário, que eu achei que ia vingar logo no Brasil, com o Tratado de Assunção, mas não vingou. Mas eu ainda acho que é um ramo do direito que tende à mundialização. E nós hoje, a mundialização, ela é irreversível. Ela vai passar por cima de nós como um trator, se nós não acharmos que não, né? Exatamente. Quer dizer, aquele comerciante, como os fenícios que comerciavam atravessando fronteiras, hoje nós temos esses tupiniquins que atravessam a fronteira do Brasil para o Paraguai e nós precisamos regular isso tudo. Então, essa é uma realidade que nós temos que enxergar. E para isso, nós precisamos sistematizar o direito. E então, nos vergar ao direito comunitário, ao direito que vai se mundializar, porque hoje você pode ter um amigo em Paris, comprar uma flor para ele, numa floricultura de Paris, mandar para ele e que imposto que você vai pagar? Quem é que regula isso? O imposto vai ser na França, vai ser no Brasil? Como que você vai, enfim, dirimir qualquer problema que surja dessa relação? De que forma? Qual o tribunal? Tudo isso nós vamos precisar fazer, porque o mundo hoje ficou pequeno. E nós temos que nos adiantar nessa parte. Foi isso que me fascinou no direito comunitário. A corrupção é assunto recorrente no nosso país. A gente está sempre falando, sempre marcando esse passo, né? O julgamento do mensalão é uma resposta para quem critica o judiciário, por exemplo, doutor? Nós vamos entrar num tema um pouco difícil para mim. Eu acho que ainda não. Ainda não. Nós temos muito ainda a caminhar, a fazer com que o Poder Judiciário se torne uma instituição mais forte, uma instituição fortalecida pelos instrumentos democráticos para poder chegar num ponto ideal. O mensalão já é uma resposta, mas ainda uma resposta muito frágil. Nós temos instrumentos, sistemas aqui que não se coadunam. No meu modo de ver, eu já sou um juiz quase expulso da magistratura. Daqui 2 anos eu faço 70 anos, aí eu serei expulso. Mas no meu modo de ver, particular de ver, nós teríamos que ter um outro sistema de recrutamento de juízes, e tanto os juízes de primeiro grau quanto os juízes de segundo grau. Os juízes desembargadores têm uma fiscalização? São fiscalizados de alguma forma? Como eles são fiscalizados? Hoje eles são fiscalizados pelo Conselho Nacional da Magistratura. Antes eram também fiscalizados, mas os instrumentos de fiscalização eram muito pouco conhecidos. Mas hoje são fiscalizados pelo Conselho Nacional da Magistratura. Fora o caso do desembargador Paulo Teotônio da Costa, que foi afastado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região por corrupção passiva, há mais casos de punição a desembargadores?
Como é que é ver um par no banco dos réus, doutor? Conta isso pra gente, do fundo do coração. Do fundo do coração, eu, quando comecei a minha carreira, há muitos anos atrás, como solicitador acadêmico, nós, estudantes, passávamos de frente a uma unidade jurisdicional onde havia a suspeita de um juiz corrupto e aquilo nos deixava estarrecidos, Sim. Totalmente estarrecidos. Hoje, infelizmente, existem mais casos de corrupção dentro da magistratura, mas eu ainda acho que a magistratura é o último baluarte da democracia. A magistratura ainda é confiável e a grande maioria dos juízes não tem o menor resquício de corrupção. São todos absolutamente corretos, vivem uma vida sacerdotal, são pessoas que estão ali para julgar, eles têm vocação de julgar e se realizam quando julgam. Eles não têm anseios de se tornar ricos, soberbos, nada disso. Eles têm vocação para julgar. A grande maioria ainda. No passado isso era mais fácil. Hoje já se tornou um pouco difícil. Por isso que eu sempre prego. Nós temos que inventar, temos que fazer um novo meio de recrutamento de juízes. E o juiz, além de decidir a vida das pessoas, ele precisa entender bem também da parte administrativa ou não? Isso é essencial. Há colegas que estão em atraso, mas nem por isso são maus juízes. Eles são bons juízes, mas eles precisavam ter aprendido um método de julgar. Por exemplo, quando eu estou dentro de uma questão que eu tenho que me pronunciar sobre a prescrição. Então, a prescrição para cada tipo de dívida tem um prazo. Então, é 2 anos, 1 ano, 5 anos, coisa assim. Sim. Eu, então, se tenho muitos processos, eu pego 10 que sejam de prescrição e julgo esses 10 em bloco. E depois eu vou passar para um outro assunto. E não, tem juízes que não. Eles têm ali o seu volume de processo, eles pegam o primeiro, ele trata de prescrição. Eles pegam o segundo, ele trata de revisional de aluguel. E o seu método dá certo? O senhor acha que é muito eficaz o seu método? É fundamental, porque quando eu estou tratando de prescrição, em bloco, eu leio uma vez o código. Sim. Para poder me lembrar, esse caso aqui, é 2 anos. Então, eu pego um outro que é semelhante, eu lembro que é 2 anos. Se eu pegar ele mais tarde, eu vou ter que consultar o código outra vez, me tomar mais tempo. E até achar o artigo que eu quero, às vezes demora. Então, é muito mais fácil você fazer esse julgamento em bloco. Você pega uma porção de casos, por exemplo, onde há uma desistência da apelação porque a parte já se compôs com a outra. Então, é só você homologar, você homologa tudo em bloco. Então, você vai bem mais rápido, né? Pela primeira vez, temos um presidente oriundo do 5º no Tribunal Regional Federal. O senhor é a favor ou contra o 5º? Nós já explicamos o que significa, se o senhor quiser também explicar rapidamente. Não é a primeira vez que nós temos um presidente do 5º no Judiciário. Já no próprio Tribunal de Justiça tivemos outros presidentes que foram do meu próprio tio, que era o desembargador Márcio Martins Ferreira, era do 5º Constitucional, ele veio do Ministério Público. Em relação ao 5º Constitucional, nós estávamos tratando agora, minutos atrás, sobre os meios de recrutamento do juiz. Eu discordo. Eu não sou desfavorável aos grandes amigos que eu tenho, oriundos do 5º Constitucional. Adoro todos eles que estão convivendo comigo. Eu só acho que o método de recrutamento devia ser outro. É um método antigo. Ao que me consta, foi quando Getúlio Vargas, na ditadura de Getúlio Vargas, quis introduzir no judiciário pessoas que eram politicamente interessantes para ele. Então, ele escolhia alguns que faziam 5º do... E esse método permanece até hoje, sem nenhuma razão histórica para isso. Então, o senhor acha que isso é ultrapassado? Só no Brasil existe. O recrutamento de juízes em outro país é um recrutamento técnico. Como o senhor acha que deveria ser hoje? Absolutamente. O juiz do 5º, ele é escolhido por notável saber jurídico e ilibada reputação. Quem julga o notável saber jurídico dele e a ilibada reputação basta apresentar documentos. Então, presumivelmente, tem ilibada reputação. Mas quem julga o notável saber jurídico dele, às vezes é o Poder Executivo e às vezes são pessoas que
têm interesse em entrar na magistratura e não estão exatamente bem preparados. Mas são, eu volto a repetir, para que não haja um mal-estar entre os colegas. Claro. Eu adoro os meus colegas do 5º Constitucional. Eu sou contrário ao mecanismo, ao sistema. O senhor é totalmente a favor aos concursados. Só concurso, mais nada. Eu acho que isso é o mais justo. Tem uma frase do atual presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Newton de Luca, que é o mural da nossa semana. O juiz é um aplicador da lei, enquanto o advogado é um criador. Por isso, o advogado está mais aberto às inovações do judiciário. O senhor já esteve dos dois lados, atuou como advogado no início da carreira, foi juiz e atualmente é desembargador. O advogado está, de fato, mais aberto às inovações, doutor? Como é que o senhor pode fazer essa comparação para a gente? Eu quero aproveitar para mandar o meu grande abraço ao meu grande amigo Newton de Luca, que conheço muito bem. Somos da mesma tradição italiana, comemos as comidas que amamos lá do sul da Itália, mas eu gostaria de dizer para ele e para vocês também, e a todos, que a criação faz parte do ser humano, não é o advogado só que detém o monopólio da criação. O juiz também pode deter. Você está vendo agora mesmo que cada um tem um método, claro. Cada um cria um método. Eu criei o meu, deu certo. As pessoas são ousadas. Eu, por exemplo, eu gosto de ser ousado nas minhas decisões. Eu tenho decisões que eu faço como fosse mecanicamente. Quando vêm as decisões que eu preciso criar, são as que eu mais gosto. Então, eu acho que isso depende do homem. Não é que ele tenha a sua formação de advogado ou a formação de juiz. O homem que gosta de criar, ele pode ser engenheiro, ele pode ser mecânico, ele pode ser lixeiro, pode ser cozinheiro. Médico, aliás, eu acho o melhor criador que tem para mim é o cozinheiro. Então, o que for, né? Então, Newton de Luca, eu acho também como bom advogado, italiano, como cozinheiro, o senhor elege, então, os grandes criadores, né? Como bom juiz, eu elejo o cozinheiro como o melhor criador do mundo. Gostei, doutor. Bom, doutor, tem sido uma constante os desembargadores e juízes falarem da sobrecarga de trabalho em São Paulo. O senhor concorda, por exemplo, com o desembargador Roque Mesquita quando ele afirma que qualquer desembargador de São Paulo produz mais que qualquer tribunal do Brasil? O Roque é um dos homens mais puros que eu conheço na minha vida, o Roque Mesquita. É um homem honesto, é um homem trabalhador e eu acho que o que ele quis dizer com isso é que a carga de trabalho do juiz paulista é desumana. Eu, como estava dizendo para você, eu estou prestes a sair pela compulsória, que a gente chama, brincando, de expulsória, né? Chega aos 70 anos, é expulso da magistratura. Eu estou vendo que vai acontecer no judiciário o que tem acontecido todas as manhãs com você quando chega aqui na TV Record ou comigo quando estou chegando no Tribunal de Justiça. É um congestionamento incrível. Hoje, quase não dá mais para andar em São Paulo. Há 10 anos atrás era bem menor o congestionamento, mas já havia. O judiciário está ficando congestionado. Nós fizemos um estudo para poder propor meios alternativos de composição de litígios e chegamos à conclusão que somente nas execuções fiscais, se todos os processos pararem de entrar, se estancarem hoje, se ficarem estagnados, se não entrar mais nenhum processo, os que tem lá, com os juízes que estão lá, vão demorar 59 anos para ser julgados. Nossa, e como é que é lidar com tantas correntes políticas dentro do Tribunal de Justiça? O senhor se dá bem com todo mundo? Como é que é? Existem divergências, né? Existem juízes que são mais e existem juízes que são menos rigorosos. Eu, por exemplo, costumo ser rigoroso. Eu acho que o mais fácil para nós é aplicarmos a lei tal qual ela está disposta, sem interpretações que são viáveis, mas que não estão exatamente dentro do espírito da lei. Eu vou me permitir dizer a respeito só de um caso que eu participei. Eu fui um dos juízes
responsável pelo julgamento daquele avião que caiu em Goiânia e que matou 159 pessoas. Esse avião, ele voava numa determinada rota, que era a rota própria dele. A um determinado ângulo, alguma coisa assim. Vinha do outro lado um outro avião. Que era o Legacy. Era um Legacy. É um Legacy, só para as pessoas lembrarem desse Isso. acidente. É Gol e Legacy. Gol e Legacy, Isso. muito bem. Então vinha o Legacy e na contramão. Ele estava lá em cima tem ruas, tem avenidas, tudo para produzir Quer dizer, ele estava fora da rota. Ele estava fora. Ele estava, se eu não me engano, agora faz muito tempo que eu joguei, não me lembro. Um devia estar aqui, outro devia estar aqui. A 1.000 metros devia estar o outro. Na parte de baixo. Um vinha com o transponder ligado, o outro vinha com o transponder desligado, porque o piloto que não estava acostumado colocou o pé no painel e desligou o transponder sem querer. Bom, então, numa situação como essa, morreram 159 pessoas. Mas você tem que examinar de quem é a culpa por isso. Então, alguns vão falar assim, mas isso é responsabilidade objetiva. A transportadora ficou de levar os passageiros até o destino incólumes. Eles não chegaram incólumes. Mas a outra que estava aqui, ela causou esse embate. Então, você aplicando o Código Nacional da Aeronáutica, o artigo 240 e pouco, se eu não me engano, ele diz que tem que ser responsável o avião que causou o acidente. Então, o avião que causou o acidente era o outro. O Legacy. E esse aqui não. Então, a quem cabe fazer o pagamento? A Legacy. Se a ação foi movida contra a Gol não cabe fazer o pagamento. E o meu julgamento foi nesse sentido. Nós tivemos discussões intermináveis a respeito disso. Eu posso imaginar. Não chegávamos a conclusão nenhuma, até que a própria transportadora disse que era a intenção dela fazer o pagamento porque ela tinha seguro. A própria Gol. Pacificou. Exatamente. A própria Gol. Isso pacificou. As discussões, então, pacificaram, porque foi uma discussão muito grande naquela interpretação rígida que eu tenho. E um desgaste também tão grande, até para o nome da própria empresa, não? Ela agiu corretamente, no meu modo de ver, politicamente correta, mas juridicamente eu entendo até hoje que eu estava certo. Quer dizer, a culpa seria do Legacy. Eu não posso falar para você se responsabilizar por um acidente que eu causei. Ou então estaria cumprimentando com o teu chapéu. O senhor é bem apegado à sua família, como um bom italiano. Qual que é o melhor conselho dos seus familiares ao longo da sua carreira? Vamos falar um pouco da sua família, doutor. Bom, o que eu trago comigo da minha família, que seria o melhor conselho, não é? A melhor formação que me deram é a ética. Eu herdei da minha família um sentimento de ética muito pronunciado. Eu vivi com o meu pai me dizendo, olha, ganhar dinheiro é muito fácil e é muito fácil perder também. Ganhar a honra, você só ganha uma vez. Quando você perde, você não recupera nunca mais. E esse foi o grande conselho que eu tive do meu pai. E aproveitando, falando de família, falando de receita familiar, eu fiquei sabendo aqui nos bastidores que o senhor sabe preparar uma linguiça como ninguém. Eu preparo. É verdade? Preparo, é verdade. Oh, eu estou de dieta, mas eu fiquei com vontade de provar, viu, doutor? Bem fritinha. Como é que é isso? Bom, a receita veio dos antepassados, né? Eu agora, uma questão de uns 10 anos atrás, eu fui procurar e acabei descobrindo que é de 1828 a receita de uma parente nossa, que tem até o nome da minha irmã hoje, e de lá para cá nós ficamos trazendo, é tradição, não é? Essas receitas para nós, né? Até que chegou, foi muito engraçado, porque os pais vão morrendo, a mãe morreu, as tias morreram, e elas vão dizendo, olha, não passa a receita para ninguém, porque um dia você pode precisar disso, né? Nós vivemos, quando chegamos no Brasil, com essa receita. Se você passar adiante, quando você precisar... Esse é o truque do cozinheiro. Você não pode... E é engraçado a gente ser de família italiana, eu também sou descendente de italianos, e as melhores lembranças que a gente tem são aquelas lembranças com todos ao redor da mesa, né, se fartando daquelas coisas boas.
e primos, fortalecendo o colesterol. Então a gente passa bons momentos, não é isso, doutor? É verdade, é. Mas sabe que eu passei muitos anos com isso na cabeça, que eu não devia dar a receita para ninguém. Num determinado momento eu vi um amigo em dificuldade e passei a receita para ele. Hoje, ele ficou rico com a linguiça? Ele está vendendo 10 toneladas de linguiça por mês. Puxa vida! Achei muito bom. Qual que é a importância da comuna do Fuscaldo na sua vida? Fuscaldo é a terra dos meus antepassados, né? Meu avô, minha avó, minha noni, né? Fica pertinho de onde, Fuscaldo? Fuscaldo fica a 40 quilômetros de Cosenza, que é a capital da Calábria, não é? E o mar, é verdade que é o mais azul do mundo? É o mar più azzurro del mondo. Più azzurro del mundo. Isso. Quais as melhores lembranças que o senhor tem da sua infância? Eu lembro bem de duas partes da minha infância. Uma já quase na adolescência. Em Franca mesmo? Não, nós saímos, eu quase não vivi em Franca, eu só ia em Franca de férias, mas eu fui morar em Mogi das Cruzes, foi um lugar que eu convivi durante muito tempo, depois eu acabei indo para uma cidadezinha que muito pouca gente conhece, chama Conservatória, fica no Rio de Janeiro, e é lá que hoje eu faço algumas composições musicais, eu toco violão, tem umas musiquinhas lá que são minhas, que eu passo ali o tempo tocando, tudo. E antigamente, quando eu ia para lá, nós fazíamos serenata. Cidade das Serestas, não é conhecida como a Cidade das Serestas? Nós saímos pela rua, fazíamos serenata, as moças saíam na janela. Tem um sonoplasta que está comentando isso com a gente aqui, por isso que eu citei, porque eu não sabia desse detalhe. Cidade das Serestas, você precisa ir lá, é muito bonitinha a cidade. Quando nós fazíamos serenata, tinha 17, 16 anos, então a serenata saía pela rua. Hoje, quando eu saio lá com o violão e com todo o pessoal da serenata, eles já falam que é o cordão geriátrico. Foi lá que o senhor fez serenata para sua esposa? Não, Aprendeu lá. Ela depois que conheceu a conservatória, que eu a levei para lá, ela um dia ficou na janela para que eu tocasse para ela. Mas antes eu fazia serenata para as namoradinhas que a gente tinha por lá naquele tempo. Aprendeu e depois fez uma bela serenata para a esposa. Muito mais vibrante. Agora, doutor, a gente poderia ficar falando horas, mas eu tenho que fazer a pergunta que é a pergunta-chave do nosso programa, uma forma de homenagear alguém especial. Para quem o senhor entrega o seu cartão de visita? Meu cartão de visita. Bom, como eu disse para você, nós passamos a vida inteira encastelados, né? Amordaçados. Então, como agora eu vou ser obrigado a sair da magistratura daqui a algum tempo, eu entrego o meu cartão de visita para todo mundo que eu não entreguei. Para todas as pessoas. Especialmente para minha mulher, com quem agora a gente vai poder falar sem pensar na responsabilidade de fazer uma sentença, uma decisão qualquer. O nome da sua esposa? Ideli. Dona Ideli. Ideli. Se para o senso comum, desembargadores, juízes e advogados são pessoas sérias e de difícil acesso, o nosso convidado comprova que são pessoas normais, com as quais nós podemos falar sobre a vida, família e tantos outros assuntos. O Dr. Luiz Roberto Sábato tem 68 anos e é um homem apaixonado pelas suas origens, mesmo com a dedicação constante à profissão e aos mais diversos casos da história jurídica do Brasil. Um desembargador que, durante a produção do programa, nos mandou algo muito além do currículo. Escancarou os arquivos da família e mostrou as fotos de um final de ano no berço dos Sábatos, a bela e pequena cidade, Fuscaldo, na Itália. O avô do Enrico, Luigi, e da pequena Heloísa, que tanto lutou pela sua recuperação desde o nascimento, o marido orgulhoso da esposa Ideli e o pai exemplar dos competentes profissionais Silvia, Túlio e Flávia, talvez não tenha a real noção da importância que tem ao quebrar os paradigmas de figuras tidas como inatingíveis por grande parte da população. E é justamente para este homem humilde, simpático, generoso e competente que eu entrego o meu cartão de visita de hoje. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.